Olá pessoal, nosso assunto nesse vídeo ainda é sobre ponteiros. Só relembrando, então aqui eu tenho um vetor de tamanho 5, valores de 1 a 5, preenchendo esse vetor. E eu vou criar agora um ponteiro P do tipo inteiro, que vai receber o que é que o nosso ponteiro ele armazena. Ele armazena o endereço de outra variável, que nesse caso minha variável é um vetor. O que eu estou passando aqui é o endereço do primeiro elemento desse vetor. Seria o mesmo que passar vetor posição 0. Ok? Então, no caso do vetor, a gente consegue passar apenas o nome para esse ponteiro. Eu vou exibir aqui, só para vocês verem o resultado. É um tipo inteiro. Nosso vetor, nosso ponteiro vai acessar o valor do endereço que ele armazena. Então, valor 1 sendo exibido. Quisesse exibir, por exemplo, o valor 4, colocaria P mais 3. Ele vai exibir o valor 4, que seria o mesmo que exibir P na posição 3. Na posição 3 desse vetor, nós temos o valor 4, não é isso? 0, 1, 2, 3, posição 3, valor 4. Então, podemos trabalhar dessa forma. E agora vamos ver como passar o endereço de um elemento que vai estar armazenado em uma matriz. Então, tenho aqui agora uma matriz que eu vou colocar para ela ficar sendo do tipo 2 por 3, essa matriz. E aí nós vamos ter duas linhas e 3 colunas. Então, vou só colocar mais um valor aqui. Pronto, temos duas linhas e 3 colunas na nossa matriz. Agora eu não posso mais colocar apenas o nome dessa matriz. A sintaxe exige que eu passe pelo menos o índice da dimensão que representa a nossa linha. Então, nesse caso aqui, eu estarei armazenando no meu ponteiro o valor do primeiro índice, que seria o índice 0, da linha 0, e a coluna 0 também. Então, o valor 1 vai ser exibido aqui, como vocês podem ver. E se eu quisesse exibir o próximo elemento, colocaria P mais 1, por exemplo. Ele vai exibir o elemento 2, partindo do primeiro endereço que foi recebido aqui, tá certo? Outra coisa que eu poderia fazer, outra forma, aliás, de exibir ou passar esse endereço seria passando o endereço da linha e da coluna, tá certo? Então, nesse caso, também estaria exibindo 1. Ou o próximo elemento, se colocar P mais 1. Ok? E quando trabalhamos com, no caso aqui, quando a gente trabalha com matrizes, a gente também pode utilizar as estruturas de repetição para acessar todos os elementos dessa matriz. Nós também podemos criar um vetor de ponteiros. Então, eu vou criar aqui o meu vetor de ponteiros, e aí vou utilizar o tipo char. Então, ponteiros do tipo char, que vou chamar de nomes. Já vou inicializar aqui os valores. Deixa 3 valores. Então, o que acontece aqui? Tenho aqui 3 ponteiros, que cada ponteiro aponta para uma estrutura, para uma string nesse vetor aqui.
certo? E aí eu vou precisar agora de um ponteiro de ponteiros. Então, esse ponteiro vai apontar para os meus ponteiros que estão no vetor nomes. Para isso, eu vou receber o endereço do primeiro elemento desse vetor de ponteiros nomes, certo? Então, se eu imprimir aqui, P vai exibir Maria. Por quê? P, na verdade, aponta para nomes que possui o endereço de cada elemento do vetor que nós estamos vendo aqui, certo? De strings. Então, de forma transitiva, nós conseguimos acessar os valores de cada string por meio do vetor de ponteiros nomes. Se eu quisesse exibir todos os valores, poderia utilizar aqui a estrutura while. Então, enquanto o valor não for nulo, ou seja, existir valores armazenados, endereços válidos, não nulos, eu vou exibir todos os valores que estarão nesse vetor. E vamos incrementar o nosso P. Então aqui vai ser exibido Maria, Pedro e Marta, que são todos os elementos desse vetor, certo? Outra forma de trabalhar com ponteiros são dentro das estruturas. Eu vou demonstrar agora em um exemplo como podemos trabalhar com ponteiros e estruturas. Então, eu teria minha struct pessoa. Na verdade, eu já vou definir aqui com o type def. Pessoa. E eu vou ter aqui duas características, ou dois elementos nessa minha estrutura, que vai ser um nome, até 10 caracteres, e uma idade. Ok? Então, dois elementos na minha estrutura, e vou criar aqui no main P vai acessar esses elementos da minha estrutura, certo? Vou de forma direta, eu vou fazer a leitura do teclado. Então eu vou pedir aqui duas entradas, digite o nome, vou usar o scanf para ler apenas esse nome. Então, P acessando o elemento nome. Digite a idade. Então, P acessa essa idade para guardar esse valor. Nesse caso, precisamos do i comercial. Ok, mas até agora não usamos ponteiro, né? Para ficar mais significativo, eu vou criar uma função, que ela vai ser do tipo void altera idade. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou receber a referência, ou seja, o endereço de um elemento, de uma estrutura,
E a partir desse endereço eu vou acessar o elemento que está dentro dessa estrutura e alterar o seu valor. Então eu vou criar aqui uma variável local dentro dessa função que vai ser altera. Essa minha variável altera vai ser lida do teclado. Então eu vou colocar aqui também esse print, vou aproveitar aqui. Então digite, não, altere a idade. O que é que vai acontecer? Minha altera vai ser lida aqui, que é minha variável local. Eu vou estar alterando o valor, tá certo? Mas como eu disse, eu vou receber o endereço dessa variável por meio de um ponteiro, eu vou acessar o elemento da estrutura. Então, antes disso, deixa eu exibir esses valores aqui, nome, S e idade inteiro. Pronto. Então aqui pnome e pidade. Então vou só rodar enquanto nós temos esses valores aqui. Então nome Maria, idade 18. Opa, estava sem o non-look ativado, então nome Maria. Idade 18, nome Maria, idade 18. Ok. Então, nossa função está aqui ainda. O que é que eu vou fazer nesse programa? Então, eu vou chamar a minha função altera idade e vou passar a referência da minha estrutura P. Por que está dando esse erro aqui? Porque a gente não recebeu ainda, não colocou os parâmetros dessa função. Então, eu vou receber e vou apontar para essa estrutura, tá certo? Então aqui eu estou usando um ponteiro que vai receber a referência de P, que é do tipo pessoa aqui. Vou usar outro nome aqui, vou colocar ponteiro, tá certo? Então ele está recebendo aqui o P, que é do tipo pessoa, que é uma estrutura, então ele está recebendo o endereço dessa estrutura e vai acessar os valores, os elementos que estão dentro da estrutura. Então aqui eu tenho minha variável local que vai receber um novo valor, certo? E eu preciso passar esse valor para idade, que é o elemento que possui a idade aqui de pessoa, certo? Então aqui o que é que a gente vai fazer? Então meu ponteiro vai acessar, e a sintaxe é essa, hífen, coloca aqui esse sinal de maior, e eu vou acessar a variável, o elemento idade de dentro dessa estrutura, tá certo? Só que eu vou fazer isso e vou passar o valor altera. Então, idade vai receber o valor de altera, ok? Feito isso, vou novamente exibir, e agora com a idade alterada para que vocês vejam que a gente conseguiu acessar esse valor. Nome. Então aqui eu vou exibir agora nome e idade alterada. Disso depois que a gente chama a função. Então vou rodar o programa. Maria, idade 18. Maria, idade 18. Agora altera a idade. Eu vou colocar agora 25.
e ele vai exibir nome Maria e idade alterada 25. Então, agora que vocês entenderam como foi que o ponteiro foi utilizado aqui, o que é que nós podemos fazer aqui? Então, posso dispensar essa variável local e utilizar essa estrutura aqui, essa sintaxe aqui dentro. Então, eu consigo alterar e atribuir o valor aqui, o novo valor à idade, tá certo? Então, vou rodar mais uma vez para vocês verem. Então, Maria, idade 18, altera a idade 25 e a idade foi alterada, tá certo? Qualquer dúvida, comenta por esse vídeo, é só.